Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. E nós já entramos no ano do pertencimento. E durante esse mês, nós vamos aprender um pouco desse tema que é tão novo. E cada vez mais vai ficar claro aquilo que Deus quer falar conosco através desse tema, desse ano, que o Senhor trouxe revelação para os nossos pastores. E o Senhor tem nos ensinado que nós somos dele, nós pertencemos a ele. Então, que cada vez mais venhamos a entrar dentro dessa revelação para a nossa vida. E que possamos desfrutar de tudo de bom que essa revelação que é dentro da palavra de Deus tem para liberar sobre nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. E aqui diz assim no versículo 3, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, nele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Ele nos concebeu gratuitamente no amado. Então, eu queria começar falando sobre a bênção de nós pertencermos. Pertencermos a quem? Ao Senhor. Você pertence a Deus. Uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não somos mais nosso. Nossa vontade não é mais para o nosso prazer, nossos desejos não é mais para satisfazer a nossa carne, mas a nossa vontade agora é para cumprir o propósito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pertence ao Senhor. E se não pertence, vai pertencer. Eu profetizo que nesta manhã, vidas vão se render, vão se reconciliar ao Senhor. Se você está longe, se você está fora, hoje você vai tomar uma decisão e vai dizer, eu não vou ficar mais fora. Eu agora vou estar dentro, eu não vou estar fora. Eu vou pertencer a esse Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Ele já nos escolheu, Ele já nos criou com um propósito para o louvor da sua glória. E eu tenho aprendido a cada vez mais com esse tema, sobre a bênção de nós pertencermos ao Senhor, porque nós vivemos muitas vezes em um tempo onde talvez ser um cristão parece ser um pouco difícil, né? Muitas vezes somos rejeitados pela sociedade por sermos um cristão, por sermos diferenciados, porque nossa marcha, ela precisa ser diferente, o nosso falar precisa ser diferente, a nossa vida, o nosso ritmo, ele precisa ser de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra para sermos. Então, isso muitas vezes vai causar choque. Onde nós estivermos, isso vai causar choque. Talvez você lá no seu trabalho, talvez você lá dentro da sua casa, e você fale para mim, pastora, só eu me converti. E talvez isso entre em choque com os questionamentos, com o sistema, com os padrões que é estabelecido na sua família. Por quê? Porque agora você pertence ao Senhor. E muitas vezes pensamos, meu Deus, mas é difícil ser crente. É difícil. E eu vou te dizer, não é fácil. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele não falou para a gente que seria tudo fácil, mas há uma bênção que nós temos esse privilégio de viver. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos abençoados, nós somos privilegiados, sabe? Porque fazemos parte de um propósito, de um plano maior, porque estamos inseridos num
projeto do Senhor. Sabe, você é escolhido, você pertence à família de Deus. Você não é mais deste mundo. Sabe, muitas vezes nós queremos agradar as pessoas, muitas vezes queremos ser aceitos em alguns grupos sociais, né? Em alguns lugares, e eu vou dizer para você, você não vai ser aceito. Muitas vezes o seu padrão, ele não vai estar de acordo, porque o seu padrão agora é do céu, não é desta terra mais. A sua vida não é mais igual a de todo mundo. A sua vida, ela não vai ser mais normal. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu estava na escola. E então eu falei para um dos meus colegas, porque ele estava me questionando, me afrontando, me perseguindo por eu ser uma cristã. E eu falei assim, eu não sou dessa terra, né? Ainda era nova convertida. Eu falei, eu não sou dessa terra. E ele falou assim, você é um ET? Você é um extraterrestre? E eu falei assim, não, eu não sou um extraterrestre, mas eu estou aqui de passagem. E eu falei, eu não sou um ET. Naquele momento foi uma afronta que aquele jovem, aqueles meus amigos da escola estavam falando. Eu era nova convertida, aquele amor todo, servindo ao Senhor. E eu fui ali perseguida, confrontada. Eu tinha coisas que eu não sabia, como eu ia falar, como que eu ia reagir. Mas eu entendia que eu era diferente. E ele dizia assim, como assim? Você agora, então, quando você for tropeçar, como que você vai reagir no momento da sua raiva? Você, ao invés de falar uma palavra torpe, aí um palavrão, você vai falar Moisés, Abraão. Eu falei, é exatamente desse jeito. É mais ou menos assim, filisteu, amalequitas, seu filisteu. É mais ou menos desse jeito, né? E eu me lembro que aquele meu amigo, eu ficava evangelizando as pessoas na escola. E quantas vezes nós queremos ser aceitos, e muitas vezes vamos ser aceitos, mas muitas vezes não vamos ser aceitos. Muitas vezes vamos ser rejeitados no meio da nossa sociedade, mas nós temos que ter uma identidade e uma certeza que nós fazemos parte de uma família. Nós temos uma família, e essa família é a família de Deus. Sabe que se está em toda a terra espalhados, porque a palavra de Deus fala que naquele grande dia estarão raças, tribos de toda língua, cor e nação, estarão diante do Cordeiro. É essa família que eu faço parte, é esse reino, é esse grupo, é esta igreja da Aliança em Realengo. Essa é a minha família, é aqui que nós mantemos a mesma linguagem, é aqui que nós sorrimos, é aqui que nós temos o mesmo propósito, é aqui que nós somos o corpo de Cristo. Então se alegre por pertencer à família de Deus. Nós fazemos parte dessa família, nós estamos inseridos nesse contexto. Efésios 2,19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós somos da família de Deus, nós pertencemos a algo diferente, não somos melhor do que ninguém, mas nós temos uma pátria, que é a pátria celestial, e isso precisa estar inserido dentro de nós. É algo que eu procuro falar isso todos os dias com as minhas filhas, com a pequenininha que está crescendo, né? Quando passa os problemas, eu falo, minha filha, você tem Cristo na sua vida. Você não é melhor do que ninguém, mas você tem uma identidade. Precisamos ter essa identidade de pertencer a um reino. Pertencemos a um reino de Deus. E por isso a nossa linguagem é diferente. Por isso o nosso comportamento é diferente. Por isso aquilo que falamos muitas vezes vai chocar com aquilo que a nossa sociedade nos impõe. Muitas vezes o nosso posicionamento, a nossa conduta, ela vai ser diferente. Nós vamos ir no contrafluxo. Eles estão indo para cá e nós estamos indo contra tudo aquilo que o sistema desse mundo impõe na nossa vida.
Nós vamos andar nesse contrafluxo, porém, a palavra fala que nós somos do céu. Nós somos separados. Nós somos da família de Deus. Talvez você pense, mas minha família está destruída, eu não tenho ninguém. Você tem uma família. Uma vez que viemos para o reino de Deus, encontramos uma família. Encontramos um pai, encontramos uma mãe, encontramos irmãos, encontramos pessoas que nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito, tiveram um novo nascimento e estão buscando o mesmo propósito, que é o céu. Sabe, o nosso propósito é o céu. O nosso propósito é a eternidade. Não estamos aqui buscando, Não estamos buscando conquistas nesse mundo. Embora nós vamos ter conquista, embora somos mais que vencedores, vamos desfrutar, vamos experimentar de coisas maravilhosas. Mas isso daí não é o nosso prêmio. O nosso prêmio é a pátria celestial. Porque nós somos escolhidos. Eu e você. Você é escolhido. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu e você disse sim. O Senhor nos escolhe, nos chama. E nós precisamos responder a esse chamado. O Senhor me escolheu, me chamou e eu disse sim para Ele quando eu tinha de 11 para 12 anos. E o Senhor falou, Cristiane, vem, porque tu é minha. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para Ti como meu único, suficiente Salvador. E eu entreguei a minha vida e me batizei aos 12 anos de idade. E eu me lembro que algumas pessoas disseram assim, mas ela é muito nova, daqui a pouco vai desviar, vai se afastar, porque é muito criança ainda, muito nova, não entende o que está fazendo. Falei, eu entendo o que eu estou fazendo, posso ter até os meus erros, minhas dificuldades, mas eu sei a quem eu pertenço. Eu pertenço a Ele, eu sou dele. A minha vida não tem sentido se não for para Ele. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você é escolhido. Sabe, não tente dar uma voltinha no mundo, porque algumas pessoas, quando chega essa época de janeiro, não sei se é a praia, se é o verão, o que é, vai dar uma voltinha lá fora, daqui a pouco Rio de Janeiro, carnaval, samba, começa o movimento, e aí aquela bateria, e começa, acho que eu vou dar uma voltinha, lá para março eu retorno de novo. Alguns não conseguem retornar. Alguns têm a vida ceifada. Alguns nesse tempo perdem coisas preciosas. Perdem o seu tempo, perdem a sua juventude. Eu já ouvi pessoas falarem, não, quando eu ficar mais velho, aí eu entrego a minha vida para Jesus. Mas a palavra de Deus fala assim, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue os maus dias, o qual você diga assim, eu não tenho prazer. Então a hora é agora. Quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos chama, nós temos que dizer sim. Eu quero pertencer a esse reino. Eu quero entregar a minha vida para esse Deus que tudo já fez por mim. Eu quero pertencer. Então a palavra fala lá em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos antes mesmo de Ele criar a terra, o céu, antes da fundação, antes que tudo se formasse, nós já fomos escolhidos. O Senhor já te escolheu e já disse, tu és meu. Agora nós temos que fazer a nossa escolha. Agora você que não fez a sua escolha, precisa hoje, nessa manhã, dizer, eu faço a minha escolha, eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, e há uma bênção em pertencer a esse reino, em pertencer a esse Deus. E nós somos abençoados,
Quando entendemos que somos dele, que não somos mais desse mundo, que a nossa vida não é mais como antes, conforme a palavra de Deus fala, né? Antes nós éramos desgarrados. Antes nós vivíamos conforme o curso desse mundo. Agora nós vamos viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Agora nós somos dele, vivemos para ele e o propósito está nele. Vamos continuar lendo, abra lá sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, conforme nós lemos aqui, para sermos santos, irrepreensível perante ele em amor. Então ele nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para fazermos a diferença nessa terra. E ali ele nos predestinou para adoção de filho, ele nos adotou para sermos deles, para pertencermos a ele, né? Nós temos uma que nós adotamos na nossa casa, adotamos Gabriela para nós, né? E eu falo, minha filha, acabou, agora você é nossa, não tem mais jeito, né? No início, quando ela começou a caminhar na nossa casa, quando veio para nossa casa, minha sobrinha, e eu falei, eu sou tua tia, mas agora eu sou tua mãe, sou tua tia. Mãe, tia. Lá em casa a gente até se confunde, né? Eu fico, vai falar com o teu pai, vai falar com o teu tio, eu nem sei mais o que falo, porque se tornou filha, não tem mais como. É tio, é pai. Eu falo, é pai e tio. E a Raquel fala, mãe, ela é prima ou irmã? É prima e irmã. Pronto, é as duas coisas. É prima, né? Mas agora é irmã, porque faz parte, é o contexto dessa família. Não tem como mais sair, pertencem ali. Vive os nossos problemas, vive as nossas lutas e também vive as bênçãos que tem na nossa casa. Agora faz parte, agora é herdeira de tudo. Das dificuldades, das lutas, mas das bênçãos, das coisas boas que a nossa família também tem para oferecer. Então eu falo, ó, titia era uma coisa, agora a mãe é outra coisa. Agora não é mais só titia, porque agora eu tenho que disciplinar, agora eu tenho que dizer não, agora eu tenho que falar, faz essa tarefa. Titia a gente só beija, abraça, pega no colo, que linda, que bonitinha, só isso, titia. Agora mãe já é diferente. Ama, mas disciplina, não pode, não vai, não quero. Aí começa a ser diferente, né? Então, quando ela começou, ela foi o quê? Adotada, acolhida pela nossa casa e se tornou o quê? Uma filha. Se tornou uma filha, não tem mais como fugir. Agora pertence aqui a esse ciclo. Posso ir? Não pode. Posso fazer isso? Não. Pode fazer aquilo? Pode. Agora tem que pedir. Por quê? Porque se tornou pertencente a essa família. E uma vez que pertencemos ao reino de Deus, não somos mais desse mundo. Agora nós precisamos andar de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Agora nós temos que estar de acordo com os princípios que regem a Bíblia. Eu não posso mais viver da maneira que eu quero, fazer as minhas próprias vontades, os meus querer. Não posso, porque eu pertenço a Ele. Eu fui adotada como filha de Deus. E agora Ele é o meu pai, sim, mas o pai ama também. Ele corrige, Ele disciplina. E há também os princípios ali para viver no reino de Deus. Então a palavra fala assim, assim como escolheu nele, para o louvor da sua glória, para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Legal, eu tenho remissão agora. Eu tenho agora o quê?
remissão dos meus pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Eu vivo as promessas dele, eu fui adotada nele, mas eu preciso também viver aquilo que ele quer que eu viva. Eu preciso também andar de acordo com as suas leis, de acordo com a sua vontade, para experimentar das bênçãos, das riquezas que há nesse reino, nesse mistério que Deus tem para nós. E então há uma bênção para ser liberada. Somos abençoados, sim. E a palavra fala lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como nós gostamos de falar, o abençoado, abençoada, nós somos abençoados, sim. Sabe? Se pertencermos a Deus, se pertencemos a Ele, vamos desfrutar desta bênção, vamos desfrutar de coisas boas que há no reino de Deus. Mas se estamos fora, não conseguimos desfrutar dessas bênçãos. Se não estamos incluídos, nós estamos excluídos. Precisamos estar nele para experimentar de todo esse mistério. Ele fala assim: bendito Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Há bênçãos espirituais que estão nos rodeando em todo tempo, quando pertencemos a Ele. As bênçãos estão na sua casa, amém? É na sua família. Há um legado para os seus filhos. Há uma aliança de Deus comigo e com você. É maravilhoso pertencer a esse reino, mas quando saímos, perdemos. Quando ficamos fora, perdemos. Há um preço a ser pago, mas há uma bênção para ser desfrutada por você, para você que é jovem, que precisa andar na obediência, para você que já tem uma certa idade, que precisa também andar na obediência, para você que é mais novo, precisamos andar nessa obediência, para experimentar das bênçãos celestiais, para experimentar de toda sorte, de tudo aquilo que o Senhor reservou na nossa vida. Há uma nuvem de glória que está cercando a sua família, a sua casa, esta igreja, esse ministério. Há uma nuvem de glória, mas quando saímos dessa nuvem, nós não vamos conseguir alcançar isso para a nossa vida. Precisamos pertencer. É necessário estar dentro, não estar fora. Será que você está dentro ou você está fora? Precisamos estar dentro do projeto, dentro do plano de Deus para a nossa vida, dentro da vontade, pertencente a uma bênção. Não fica, não saia, não desista de tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Não desista das promessas, não desista de continuar perseverando, orando, sendo crente, sendo fiel a Ele. Porque existem momentos na nossa vida que nós queremos desistir, que nós queremos olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Existem momentos que nós queremos olhar e pensar: poxa, eu acho que eu quero as cebolas, os alhos do Egito, porque a luta está muito grande. A luta que eu estou vivendo, mas a palavra fala que a nossa tribulação momentânea, ela não se compara com a glória que há de ser revelada. Então há uma bênção em pertencer, há uma bênção e somos abençoados por ser do Senhor. Não pense que é difícil, mas é uma bênção ser de Deus, é uma bênção estar na família de Deus, é uma bênção ser crente, amém? Nós pertencemos a um Criador.
Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. E eu falo para minha pequena, para Raquel, sempre procuro, né? A palavra fala que nós temos que falar, ensinar os nossos filhos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E eu procuro viver a palavra de Deus. E eu procuro andando pelo caminho, ensinar ela, minha filha. Porque eu não estou com ela o tempo todo. Eu falo, minha filha, você pertence ao Senhor. O seu coração é de Jesus. Minha filha, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você está vendo na internet, filha. Está contaminando a sua cabeça. E eu começo a falar, mostrar a ela que ela pertence ao Senhor. Ela é de Deus. A vida dela é diferente. Por quê? Porque ela tem Cristo, ela tem um rei, ela tem um Criador na vida dela. Nós precisamos entender que nós temos um Criador. Nós temos um Senhor. Ele é o nosso Senhor. Não é o dinheiro que é o nosso Senhor. Não são as riquezas dessa vida. Não são pessoas, não são nossos filhos que vão mandar e dizer se nós vamos ser felizes ou não. Não é o nosso marido, não é a casa, não é aquilo que possuímos que vai dirigir a nossa vida, que vai nos fazer ser feliz ou não, abençoado. Mas é o Senhor. Ele precisa reger a nossa vida, porque nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Criador. Você pertence a esse Senhor. Você é dele. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então esse é o nosso propósito. Nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para realizar boas obras, né? As quais preparou para que nós andássemos nela. Não podemos andar de qualquer forma. Não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Criador. Ah, mas isso não tem nada a ver. Nós já ouvimos. Tem nada a ver, está lá no inferno. Um monte de gente tem nada a ver, está no inferno. Nós temos um Criador. Nós fomos criados para boas obras. Nós estamos sendo preparados para algo maior, algo melhor. Você é diferenciado nessa terra. O seu andar é diferente. A sua vida é diferente. O seu falar, a sua fala te denuncia, porque você é de Jesus. E se você não é, nesta manhã vai ser. Sabe, o seu comportamento, você não roda a baiana, amém? Até uma baiana aqui, ó, da Bahia aqui, né, de Salvador. Mas você não roda a baiana, né? Você não sai da graça porque você pertence ao Senhor, né? Nós pertencemos a Deus, então nós somos diferentes. Fomos criados para boas obras. Ele nos preparou para cumprirmos, para o cumprimento do teu propósito. Nós pertencemos a um propósito bem maior que nós mesmos muitas vezes. Por quê? Porque é dele. O nosso Deus é grande, ele não cabe numa caixa. E às vezes nós pensamos, poxa, por que com todo mundo dá certo, só comigo não? Por quê? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é diferente. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é maior, né? Então, quantas vezes eu me questionei e eu falei, Deus, por que todas as bombas estouram na minha cabeça? Por que tudo tem que acontecer comigo, Senhor? Porque o propósito de Deus tinha um propósito e tem um propósito na minha vida. E eu aprendi que Deus trata forte quem tem futuro forte, né? Então, se a prova está doendo, espera mais um pouquinho, sabe? Permanece fiel,
porque há um propósito maior. Você faz parte desse projeto. Você pertence ao Senhor, não pertence a esse mundo, não pertence ao projeto de Satanás, mas pertence ao projeto de Deus para sua casa. Talvez hoje na sua família está uma tribulação, está um problema. Meu Deus, por que não podia ser diferente na minha casa? Porque a tua casa é diferente, a tua família é diferente, e Deus, Ele vai tratar, porque Ele está nos aperfeiçoando, e somos abençoados, e há um propósito maior para a nossa vida, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso bem, né? Tem gente que fala assim, ai, poxa, ser crente é difícil, as lutas, elas aumentam, elas existem, seja a gente sendo cristão, ou seja a gente não sendo cristão. Só que quando nós somos cristãos, sabe, nós queremos fazer as coisas certas, porque nós pertencemos ao Senhor. E talvez nós achamos que fique mais difícil, mas não é mais difícil. É o Senhor nos tratando, é o Senhor nos provando, porque fazemos parte de algo maior. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Ele nos predestinou segundo o propósito dEle. Sabe? Então, todas as coisas vão te levar ao projeto de Deus. Tudo aquilo que acontece, se a nossa vida pertence a Ele, nós não precisamos ficar perturbados. Nós podemos ter paz no nosso coração. Podemos estar em paz e tranquilos. Por quê? Porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é a nossa herança. Ele está conosco. E nós pertencemos a Ele. E tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo vai levar dentro do propósito maior que Ele estabeleceu para a nossa vida. Temos a marca do pertencimento. Você foi marcado. Nós somos marcados por pertencer a Deus. Sabe aquela marca registrada? Você é marcado. Nós temos essa marca porque nós vamos possuir esse selo. E esse selo é o Espírito Santo. Não importa onde você esteja, se você está fraco, se você está passando por tribulação, se você não está no melhor momento da sua vida com Deus, você tem uma marca de Cristo. E essa marca você vai carregar por onde você for. Seja que você esteja no mais profundo abismo, o Senhor está contigo. Se você sobe, sabe, o mais alto, profundo céu, o Senhor está contigo. A palavra de Deus fala que não adianta, não tem como nos escondermos do Senhor. Onde estivermos, a marca dele estará conosco. E eu me lembro que existia um momento na minha vida onde eu queria, fugir dessa marca. Eu queria estar num lugar onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia do meu chamado, onde ninguém sabia dos propósitos, ninguém sabia a quem eu pertencia. E eu me lembro que nesse tempo, quando eu estava trabalhando numa empresa, e eu falei, ai, que bom, aqui ninguém sabe de nada, ninguém sabe que eu sou pastora, ninguém sabe, ninguém vai falar nada comigo aqui, eu posso ser eu mesma, né? Só que nós temos uma marca. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela empresa, eu achei, que ninguém ia saber de nada, mas a nossa fala, ela denuncia.
E não adianta que onde nós estivermos, se nós temos um chamado de Deus, se nós pertencemos a Ele, nós vamos florescer, nós vamos dar fruto e o poder dele vai ser manifestado na nossa vida e o propósito dele vai se estabelecer. E eu me lembro que ali naquela empresa, eu escondidinha, o Senhor começou a me achar naquele lugar. E eu me lembro que daqui a pouco as pessoas começaram a me chamar, a me pedir conselho no banheiro. Eu falei, meu Deus, no banheiro, me pediam um conselho no banheiro. E eu estava no laboratório trabalhando, e era uma pessoa chorando do meu lado, e quando eu vi, eu já estava orando por aquela pessoa, e daqui a pouco já estavam me chamando para fazer oração, e daqui a pouco já estavam numa cela expulsando um demônio, pessoas falando em mim, gozando do meu trabalho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A gente tenta se esconder, mas nós temos uma marca, nós temos um chamado, temos um propósito. E eu me lembro que eu bem quietinha lá dentro do trem, escondidinha, e daqui a pouco, irmão, é você que vai, Deus falou que você tem uma palavra para dar aqui nesse trem. E eu fiquei, Senhor, como que me acharam aqui? E eu comecei a pregar no trem, e meu esposo riu e falou, bem feito, tu não quis pregar lá na igreja, vai pregar dentro do trem. Eu falei, olha só. E nessa época eu estava fugindo do chamado, fugindo de quem eu era, fugindo de quem eu pertencia, mas não adiantava, porque havia uma marca em mim. Eu era pertencente ao reino de Deus. Você pertence ao Senhor. Não adianta você querer ser um 007, não adianta você querer fugir do chamado, daquilo que Deus tem para você, porque o Senhor te acha onde você estiver, porque nós temos o selo do pertencimento. Efésios 1:3 diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Nós temos o Santo Espírito de Deus na nossa vida, e por onde nós estivermos, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não somos desse mundo, somos diferentes. Você é diferente, meu amado. E se você ainda não pertence a Ele, queira fazer parte dessa bênção de pertencer ao Senhor, de pertencer à vida de Deus. E aqui o selo, o que era o selo? Antes as cartas, elas tinham um selo, deve ter hoje ainda, mas é um pequeno sinal que se põe para tornar inviolável, porque elas eram lacradas, seladas, você pagava um preço, carimbado. Há muitos anos, no caso na Bíblia, os reis, eles selavam com um anel. Quando eles colocavam o carimbo, aquilo dali era irrevogável. Então, ou seja, é uma marca, é um selo. Você também foi marcado por Deus. Não tem como fugir de quem você é. Uma vez que somos de Deus, somos dele. E o maligno não toca. Aquele que é de Deus, é de Deus. E o maligno não toca. Nós pertencemos a Ele. Muitas vezes vamos tentar quebrar a nossa cabeça, fazer outras coisas, ir para um lado, e a nossa vida não dá certo. Não adianta querer fingir, querer fugir daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Se somos dele, sabe, precisamos viver como Ele nos chamou para viver. Então, que nós possamos desfrutar da bênção de pertencer ao nosso Criador. Sabe, o Senhor nesta manhã está te chamando para renovar essa aliança, para se reconciliar com Ele. O Senhor te chama nesta manhã para novamente se entregar a Ele. O Senhor te chama para se reconciliar, para firmar essa aliança de pertencer a Ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Em nome de Jesus, nós vamos cantar.